Rapidamente, eu vou retomar agora, rememorando a questão da anistia política. E eu vou tentar fazer uma síntese, a doutora está aqui também, ela pode acrescentar depois, né, do que foi esse processo da anistia. Quando muitos dos que têm trabalho ali, eu acho que o Manuel Cirilo, o Alípio e eu mesmo fomos saindo do presídio, eu saí em 72, o Alípio sai em 74, o Renato Tapajós também sai em 74, você sai em 76, né? 79. Ele ficou muitos anos, mas o Alípio ficou 5, você ficou 10 anos. 10 anos. Então, essas pessoas vão se integrando nos comitês de anistia. Os comitês de anistia, eles eram formados por familiares de presos políticos, por esses presos que iam saindo, e o que se pretendia, né? Uma anistia ampla, geral e restrita. Era essa a proposta. E lendo hoje, eu estou lendo aqui o que a doutora escreveu sobre o programa naquele tempo, o programa dizia de liberdade de imprensa, de liberdade, inclusive liberdade de imprensa, dizia da questão da tortura, a anistia que a gente propunha, pedia a revogação da tortura, quer dizer, da lei não, porque na realidade que cessassem as torturas, porque naquele momento a Constituição ainda não existia e é depois que a Constituição vai falar sobre tortura. Enfim, se constatava que a gente vivia, e é impressionante a descrição no texto da doutora, de um comício que acontece na Praça da Sé. Só para ilustrar o momento, no comício da Praça da Sé estava cheio de policiais, né? Nós estávamos lá no comício, quer dizer, tinha que ter um cuidado muito grande para a gente chegar aos sedes, para a gente chegar a cada lugar desses, era tudo ainda muitos os riscos eram muito grandes, de serem presos novamente, de passar, enfim, o domínio das forças, né, militares e policiais naquele momento, tinha um controle muito grande da saída dessas pessoas do presídio, então havia um cuidado. Mas a Praça da Sé estava cercada e a gente estava enfrentando lá naquele momento. Isso foi um pouco antes da votação no Congresso. Isso era no dia, mais ou menos, a votação foi no dia 29, eu acho que esse comício foi na véspera, 27 e 28 de agosto, né? Então, isso descreve um pouco aquele momento, né? Quer dizer, muita repressão ao redor. E uma expectativa muito grande de que realmente a lei pudesse, né, atender às reivindicações, que era a volta dos exilados, o entendimento da relação, se pedia uma relação dos desaparecidos políticos, eu lembro disso, né? A volta dos exilados e banidos também, e a soltura de todos os presos. A lei foi votada e a gente sabe que o resultado da lei, a gente sabe, no tempo soube, foi por uma anistia de mão dupla, que a gente chama de mão dupla. Ela atendia a muitas das reivindicações nossas, porque muitos voltaram do exterior, passou a ser um outro momento, mas a questão principal, que era os torturadores, a punição dos torturadores, isso estava muito enfatizado no nosso programa. Depois você fala, porque você, aliás, fala com mais propriedade do que ninguém, porque ela era uma das coordenadoras junto com o Perseu Abramo. Eles ficavam, a sede era no Sede Sapiense, e a doutora e o Perseu coordenavam esse momento. Então, a doutora era uma pessoa, naquele momento, fundamental ali, e fundamental era também a Madre Cristina, no Sede Sapiense. Então, ela, nesse texto, ela descreve uma reunião que acontecia no Sede Sapiense, onde havia uma bancada que tinha sido pensada para servir as pessoas, atender, servir café, mas, na realidade, era uma das pessoas responsáveis pelo bar, que ficava lá, muito atento, porque se surgisse alguém, né, tentando entrar no prédio,
seria avisado o pessoal que estava na reunião. E todo o esquema de segurança para qualquer coisa naquele momento acontecia. Pois sim, voltando, tentando fechar isso aqui. Por que eu estou falando nisso hoje? Porque, de fato, esse movimento teve uma importância muito grande. E ele foi formado por trabalhadores, fundamentalmente. Então, essa era uma das características do momento. Eram nós, ex-presos políticos, mas, fundamentalmente, as entidades sindicais, né, estavam lá. E tem uma mineira, que é a dona... Esqueci o nome dela agora. Helena Greco. Helena Greco faz questão de enfatizar a importância dos trabalhadores na conquista da anistia política no nosso país. Né? Faz questão. Então, isso também é uma coisa que hoje, quando a gente pensa e chama e tenta convidar as entidades sindicais, tem todo esse sentido, porque nós estamos numa realidade de muito arbítrio, de muita violência, os atos de violência praticados, de tortura, de tudo isso acontecendo, né? Então, a gente precisa, outra vez, pensar esse movimento lá atrás. Eu vou encerrando por aí, porque senão a gente continua falando e perde a discussão. Esse movimento lá atrás, as suas conquistas, a resistência que está colocada aqui na exposição, imagem e testemunho, quer dizer, essa resistência, né? E como, a partir de toda essa vivência da resistência, e de toda essa memória, fundamentalmente essa memória coletiva, né? Como é que a gente resiste hoje? Então, é nesse sentido que nós vamos agora continuar conversando. Entendeu? Eu vou dar a palavra à Dodora, que vai complementar, e aí eu peço para que a gente seja muito rápido nisso. Segundos. Segundos é verdade. Depois, tem outra pessoa que eu acho importante falar, que é Dilson, que ele vai dar uma já. E aí, não. Então, pessoal, eu queria falar sobre essa questão específica da mão dupla da anistia. Na verdade, nós todos que éramos militantes políticos, que também fomos presos, mas que já estávamos fora da cadeia, construímos a lei de anistia com essa consigna ampla, geral e irrestrita. Nós ainda estávamos, o Figueiredo, ainda era o governador, o presidente desse país, era um militar. Então, a lei da anistia ela uma lei enxuta, são 5 parágrafos, e nós encaminhamos para o Congresso. Dentro da construção, da concepção da lei, no primeiro parágrafo está dito: estão anistiados todos aqueles que cometeram crimes políticos A, B, C, D e crimes conexos. Ou seja, aquelas pessoas que cometeram crimes de qualquer natureza e crimes conexos a estes crimes estavam anistiadas, porque às vezes você não elenca todos os crimes que estavam sendo anistiados. Qual foi a interpretação dada pelos militares? É que conexos eram os militares que tinham torturado os presos, matado os militantes, prendido crianças, assassinadas. Então, é como se você está num lugar sendo anistiada e aquela pessoa que te prendeu está conexa a você. O sujeito da conexividade é o ator, aquele que estava sendo anistiado. E essa foi a questão que passou para a história e que nós temos que resgatar, porque quando a Rita e o Rogério abriram aqui, o que é que eles disseram? Nós estamos construindo um momento de memória. A memória, ela é um processo que vai avançando, ela não é uma memória estática, é uma construção. Então, nós temos que contar que a anistia do Brasil não anistiou os militares, foi interpretação do governo. E que hoje passam vários militares, para não citá-los, que morreram como se fossem pessoas que estavam anistiadas. Então, moral da história. Esta foi uma coisa que ficou no coração da luta pela anistia e que todos nós que construímos as consignas em milhares de reuniões, dias e noites, ficamos reféns de uma interpretação.
Então, queria falar de viva voz isso para vocês, porque eu estava nesse processo, participei da redação da lei e estava quando ela foi encaminhada em crimes conexos. Nós ficamos assim, o que é? Então, queria acrescentar isso, Rita. A nossa lei não foi de mão dupla, foi interpretada como sendo uma lei de mão dupla. Por isso é que nós temos que resgatar o que o nosso país construiu como memória, e esse centro aqui é uma prova disso, e a cada momento ir resgatando novas etapas dessa história, que cada um tem coisas para contar. Então, eu com dor no coração, eu vou morrer, porque na época que eu tinha essa lei, eu tinha 30 anos, agora eu tenho mais de 80, ouvindo essa interpretação, e, de uma certa forma, assim, uma possibilidade de falar por isso que vocês abriram para mim. Obrigada. Oi, doutora. É profundamente emocionante esse teu depoimento agora e significativo. Qualquer coisa que a gente fala, a gente sente. Muita dor, muita coisa que a gente passou. E se a gente for lembrar e for falar, vai ficar 2, 3 meses e não conta toda a história do que, na minha prisão, eu estava falando, para ele, que ele estava dizendo se só tinha artista, não, tinha dona de casa, tinha professores, tinha artista e tinha trabalhadores, e tinha estudantes, tinha uma jovenzinha de 16 anos presa, 16 anos, só que eles não sabiam que ela tinha 16 anos, porque se ela falasse, seria um absurdo, mas ela tinha 16 anos e estava lá. Enfim, isso de falar é fundamental. Uma reunião que a gente fez aqui, uma primeira reunião, o Mané estava aqui, foi muito importante que as pessoas falaram. E havia necessidade de coordenar a reunião não precisava ser coordenada. A fala dele, a fala da Ângela, que não está aqui agora, foram muito significativas. Todos nós temos muita coisa para falar. E é fundamental, inclusive os que passaram por violência, né, que descrita aí nos trabalhos, muitas violências, né? Enquanto a gente não falar, a gente não se liberta dessa história e a gente fica preso por aqueles que nos torturaram em muitos momentos. Então, falar é fundamental. E falar hoje, denunciar, é denunciar também esse sistema, né, e essa violência implantada no país desde 1964. Agora, eu acho que a gente pode, quem quiser, falar sobre a exposição e sobre enfim, as suas reflexões, opiniões sobre a exposição. Eu lá dentro ouvi um pouco o Edilson. Aí eu pedi, Edilson, é importante que você... Cadê o Rogério? O Rogério está ali. É importante que o Edilson fale. Ou você vem aqui, ou você pega o microfone. Vamos ficar bem à vontade. Quanto mais a gente estiver em roda, melhor. Tem um outro ali, pessoal. Tem não, esse... Bom, boa tarde a todos. Eu fico muito honrado de poder estar com vocês aqui. Eu sou só um estudante ainda, apesar dos meus 50 anos. E a Rita sabe, até que ela corrija isso lá no livro, eu vou continuar achando isso. Quando eu estava fazendo 1 ano de idade, ela estava sendo presa no mesmo dia. E eu estava conversando com a Rita, o seguinte, eu sou estudante de literatura, eu tenho feito um projeto sobre a obra do Alípio, em específico o Estação Paraíso, já falei dele, já também publiquei, vou publicar mais uma vez, agora também assinando como estudante da USP e do Instituto Estação Paraíso, que foi fundado em defesa e continuidade, né, da memória, não só do Alípio, mas de todos os presos e de todos mesmo, né, porque o Alípio abrangia, ele não ficou restrito ao preso político, ao preso comum também, que é preso sem processo, sem nada e que sofre também tortura, né.
Mas, enfim, a Rita queria que eu falasse algo que aconteceu no dia 27 de abril aqui, quando abriu a exposição. E eu acabei escrevendo um texto que está lá no blog, né, do Instituto, e que ela gostou muito, porque foi a minha impressão como uma pessoa que não conheceu só conheceu essas histórias através dos livros, e depois quando eu conheci o Alípio. E a impressão que eu tive aqui, aquele dia, foi que, como estava caindo a noite, né, as luzes estavam se acendendo, e eu vim com essa coisa das luzes acendendo, e tive uma impressão de que aquilo tudo estava conectado. E quando aconteceu as homenagens ao Alípio aqui, eu entendi que aquilo estava conectado a um poema dele, que quando eu subi e cheguei lá em cima, eu peguei o braço da minha esposa, olhei e falei: olha o que está ali. Como, né, a Priscila Arantes, né, ela entendeu tão bem o que o Alípio estava dizendo, e eu gostaria só de ler ele, exatamente isso aqui. Os grilos se perguntam dos caminhos, descaminhos. Os vagalumes denunciam a escuridão. Era o que eu percebi aquele dia, que nós, pequenos vagalumes ali, e toda aquela coisa estava realmente acontecendo do jeito que o Alípio pensou. E ele termina esse poema falando de prenúncios, ou seja, do futuro, né? A lua cheia alerta, o minguante, a lua nova, prenúncios. Prenúncios significa futuro. E uma coisa que a gente precisa garantir é que essa memória chegue ao futuro. E uma das coisas que o Antônio Cândido, né, que é alguém que eu estudo muito, diz de uma tradição, é que ela acontece de uma geração para outra, passando a tocha. Vocês fizeram isso. Você acabou de fazer o que aqui? Denunciar a escuridão. E nós temos a plena consciência de que esse é o nosso papel. Nós, né, eu tenho que dizer, me incluir entre os jovens, né, como aqueles que vão continuar levando essa tocha, como pequenos vagalumes, né, fazendo aquilo que o Alípio imaginava, né, que essa exposição, o papel que ela teria de denunciar a escuridão. Era o que eu gostaria de dizer. Inclusive a Vera, muitos trabalhadores estão enfrentando essa realidade diversa. Eu chamo Vera Lúcia, sou professora da PUC. Quer falar sentada? Não, eu fico em pé mesmo, obrigada. E eu tenho, atualmente, faço parte das N grupos sobre a questão dos desencarceramentos. Melhorou agora? Dos desencarceramentos. Isto é, da política contra o encarceramento em massa que existe nesse país, e os genocídios, etc. Porque, conforme fui aprendendo na vida, inclusive com a Rita e com todos vocês, para muitas pessoas deste país, principalmente aquelas populações em estado de vulnerabilidade, as regras da ditadura não foram eliminadas, né? A gente tem milhões de exemplos sobre isso. Mas o que eu vim falar aqui agora, que a Ana, que é muito minha amiga, Marchione, me pediu para falar, é porque eu faço parte daquele edital que foi lançado pelo CAAF, que está analisando a parceria entre estados e entre empresas e o Estado durante a ditadura, e que possibilitaram, né, que toda essa barbárie fosse feita com as pessoas e que desmobilizasse a sociedade civil, que era um dos objetivos maiores. Então, você desordena a sociedade civil, faz com que as pessoas atuem apenas como indivíduos e não como organizações capazes de fazer frente a essa barbárie, né? E esse tipo de Estado de exceção que a gente vive permanentemente, mesmo agora em período da democracia. Bom,
O que eu queria falar aqui para vocês bem rápido é que é o seguinte, são 12 projetos que estão analisando 12 empresas. Fora, isso começou com a Volkswagen lá atrás, que o IEP, que é uma entidade feita por sindicalistas, né, com a liderança do pessoal do sindicato, né, principalmente do Sebastião Neto e tal, que a duras penas conseguiu dar continuidade, eles conseguiram ganhar o processo contra a Volkswagen, pelas barbáries que a Volkswagen tinha feito com os trabalhadores durante a ditadura. Comprovaram, e aí a gente, com esse dinheiro, uma parte dele está financiando esses outros projetos, que são 12 empresas, né? Agora entraram mais 3, então são 16 empresas. Então, a gente está descobrindo um manancial imenso, porque são empresas do Brasil inteiro, multinacionais ou grandes nacionais, a Embraer, a Paranapanema, a Sacopan, as empresas de Docas e Codesp, que é lá de Santos. Enfim, são todas as grandes empresas que, naquela época, fizeram parte, né, dessa parceria Estado-ditadura. O que eu queria falar para vocês aqui são algumas conclusões que são muito impressionantes, pelo menos na minha perspectiva enquanto historiador, né, e que completam esse trabalho. Primeiro, a gente aprende, a gente vê nessas pesquisas que a gente está fazendo, por exemplo, só eu coletei mais de 20 mil documentos, né, e temos mais de 20, então, por exemplo, aqui a gente percebe, todos os meus colegas, né, eu sou uma equipe só, são 3 equipes, então, falando um pouquinho do que eu tenho visto das pesquisas deles. Primeiro, a ditadura, ela foi total ordenada, né, todo o processo foi bem ordenado antes pelo IPES e BAD, com as empresas já. Uma semana depois da ditadura, eles se abateram sobre os sindicatos, mas eles fizeram tábula rasa dos sindicatos. Foi uma coisa bárbara. Eles entraram com tudo que eles puderam e organizaram, já tinham organizado os trabalhadores em listas. Então, eles fizeram as listas dos trabalhadores todos, que eram sindicalizados, as listas daqueles que seriam presos e daqueles que seriam torturados. Presos e torturados. Nós encontramos essas listas. São milhares de trabalhadores. Então, essas torturas desses trabalhadores, e essas mortes, e esses desaparecimentos, isso foi antes do AI-5, certo? Isso foi logo em 1964. A gente começa a ver que parece que a violência da ditadura começa com a AI-5, que foi quando ela se abateu sobre as organizações políticas mesmo, né? Mas as organizações primeiras, que eram dos trabalhadores, eles já tinham desbaratado. Eles desbarataram, fizeram uma tábua. É assim, impressionante, por exemplo, no caso da Docas, eles prenderam as pessoas no navio Raul Soares. O navio Raul Soares, vocês sabem, tinha 2 caldeiras básicas. Uma caldeira que a temperatura chegava a mais de 12 graus abaixo de zero, e uma outra que a temperatura chegava a mais de 40 graus acima. Eles pegavam as pessoas na tortura e passavam de um lugar para outro, sistematicamente, certo? Então, você tem um número enorme de pessoas que desapareceram. Um número enorme de pessoas que foi torturada e cuja tortura se abateu sobre a família inteira. Eles sequer deixavam que os trabalhadores organizassem associações de apoio para as famílias cujos parentes, pais, que eram geralmente as pessoas que cuidavam da família toda, pudessem obter alguma ajuda de outros para poder sobreviver. Até isso eles penalizaram nessa época. Então, isso a gente pouco fala e a gente pouco conhece. Eu queria só trazer para vocês essa parte da nossa história, porque eu acho que a gente tem que unir, como falou a Rita, juntar com esses trabalhadores. Porque hoje nós temos percorrido os sindicatos. Poucos são os sindicatos que sabem sobre isso. Poucos são os familiares, eu fico pensando, poucos são os familiares, filhos e netos dessas pessoas que sabem o que aconteceu com seus antepassados. Eles não sabem, porque como nós temos as listas com nome, RG, tudo, a gente foi atrás. As pessoas não sabem o que aconteceu com seu pai. Meu pai teve lá uns problemas. Ele diz, sabe umas coisas assim? Bom, a segunda coisa da historiografia, só para chamar a atenção também aqui, é que nós achamos
que nós estudamos, né, que a questão da historiografia, quando chega mais ou menos em 78, 79, como começa a ter alguma organização dos trabalhadores, etc., as coisas melhoraram um pouco para o âmbito dos trabalhadores, porque até teve greves na década de 80. Mas já essas novas organizações que surgem, já são todas elas com pessoas que são lideradas por pessoas que são formadas pela ditadura. Certo? Só para ser bem rapidinho. São as chamadas confederações. A gente foi pegar o perfil dessas lideranças e ver onde que elas foram formadas, porque nós encontramos isso nos documentos do NSI. É muito impressionante como, então, as novas organizações são para acabar com a mobilização dos trabalhadores e fazer de conta que está fazendo oposição. E, principalmente, a partir da década de 80, uma política deliberada de esquecer isso. De esquecer, não é que a população, que isso é mais ou menos, porque a gente esquece, é porque tem estratégias políticas para levar ao esquecimento. Alguns impedimentos, principalmente na área da educação. A gente estava lá batalhando, como eu também, para os currículos serem reorganizados, para que os currículos... Teve intervenção em cima. A gente achou centenas de documentos que falam sobre isso. Então, eu só queria dizer para vocês que realmente trazer mais pessoas, a gente conseguir fazer e avançar até para poder fazer jus à memória dessas pessoas, que eram essas lideranças sindicais e que nem sabiam, que nem eram assim, algumas eram bastante revolucionárias, vamos dizer, tinham uma postura mais atuante, uma postura política mais consciente. Outros eram lideranças porque eles estavam fazendo grandes federações, né? A União dos Portuários no Brasil inteiro, antes da ditadura, estava conseguindo articular todos os trabalhadores portuários do Brasil inteiro. Imagina uma greve como essa, né? Então, a ditadura vem exatamente para acabar com essa, do ponto de vista dos trabalhadores, né, com esses tipos de coisa. Depois eles vão contra os estudantes, mas isso são alguns anos depois. Eles vêm primeiro contra os trabalhadores. Ok? Obrigada. Esse relato da Vera é importantíssimo. Importantíssimo, porque hoje, quando você fala dos trabalhadores e do desconhecimento que a gente tinha, e continua tendo de muitos trabalhadores que foram atingidos, há a preocupação das famílias dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores. Naquele momento lá atrás, eu estava conversando isso outro dia com a Ana Lúcia Marchiori, os filhos dos trabalhadores, eles não sabiam nada do que estava acontecendo com o pai, nem as mulheres deles. Houve uma vez uma reunião lá no ABC, em São Bernardo, onde isso estava sendo tratado por uma psicóloga, inclusive, que começou a entrevistar mulheres de trabalhadores para saber o que elas conheciam daquele momento, né? E o que se constatava é que elas não conheciam nada, porque eles não falavam, com receio, segundo eles, que alguns estavam nessa reunião, com receio de que elas, ao saberem, também se comprometessem e ficassem vulneráveis, né? Mas isso que significou? Essa política de esquecimento acabou sendo produzida também por quem foi reprimido, por quem foi atingido na repressão, né? E hoje a gente vê uma diferença enorme entre os filhos daquelas pessoas, como nós, de uma faixa que vem de uma faixa média eram trabalhadores, mas não eram trabalhadores com a mesma origem, não eram trabalhadores fabris. Esses filhos não conhecem e responsabilizavam o pai pelo desemprego, pela situação em que eles estavam. Então, a preocupação, só para terminar o meu raciocínio, a preocupação é trazer as mulheres dos trabalhadores, trazer os jovens filhos dos trabalhadores para conhecerem isso que a Vera está falando, e também todo esse processo que nós vivemos até hoje, que, mais do que hoje, ele se revela profundamente... Quer dizer, a gente pode até encontrar profundamente, se a gente vê hoje, muitas das causas do que a gente está vivenciando hoje, está lá atrás, na impunidade dos torturadores, nessa política de esquecimento. Só vou passar a palavra para ela, só para ela falar. Olha, em relação às mulheres, quando teve o movimento dos operários do ABC, depois de São Paulo,
Nós, as mulheres, demos muito apoio. E houve uma greve, foi uma greve longa, e o que a gente fazia? Como eles não iam receber salário, a gente juntou mantimentos nas igrejas, nós íamos em casa buscar mantimentos para mandar. E as mulheres, após isso, a gente fez o movimento do custo de vida, que as mulheres se juntavam em clubes de mães, vários clubes de mães, onde a gente discutia os problemas dos trabalhadores e das donas de casa. E aí a gente fez uma carta, que a gente queria que essa carta fosse assinada por toda a população, para levar para Brasília, para o presidente, e denunciando o custo de vida, os problemas que as mulheres estavam passando e os trabalhadores. Então, eu queria só referenciar que as mulheres participaram em 1974, 76, 77 e 78 foi o auge que a gente foi até Brasília. Sem dúvida, é importante você fazer o custo de vida, o movimento dos... A Vera está perguntando, lhe fazendo uma pergunta. Henrique. A gente, olha, teve esse movimento, teve o movimento pelas creches. Pelas creches, pelas mulheres. Nós, principalmente para essas mulheres que já lutavam pelo custo de vida, contra o custo de vida, e aí a gente se juntou, também fizemos abaixo-assinado, fomos para a prefeitura, em caravana, as mulheres com os filhos pedindo creche. E as primeiras creches, nessa época, foram feitas, foi lá na região de Campo Limpo, onde eu morava. E eu fui operária, fui dona de casa, fui sindicalista, e aí, como eu era muito atuante, o Reinaldo de Barros, que era o prefeito naquela época, ele pôs eu no jornal com uma rodela, eu, Maria Saraiva e outros companheiros, dizendo que nós éramos agitadoras profissionais. Com isso, eu não consegui emprego. E passei num concurso público para trabalhar na creche, dessas que a gente lutou, como coordenadora de uma creche, onde eu podia levar minhas crianças, ficar junto, e ele não permitiu. Ele me barrou. Eu passei no concurso e não pude entrar. Então, são coisas, gente, se a gente for falar, tem muita coisa que a gente passou. E eu nunca fui registrada devido a isso. Em vários empregos que eu fui trabalhar, eu estava na lista negra. Eu sei disso. Eu com outras mulheres também, viu? Com outras mulheres. E isso tudo eu vivenciei também, porque eu era da secretaria, participei do movimento de creche, como funcionária da secretaria. Sim. Isso é ano. Na época, eu entrei no processo, como eu tinha passado no concurso, tinha os comprovantes, Não. E, infelizmente, o processo foi arquivado. Sabe o que eles alegaram? Que tinha problema de coração. Eu não podia assumir. Foi tudo isso. Eu sou o Pedro Testa, eu sou diretor da AMA. Fala mais baixo. Eu acho que é Meu nome é Pedro Testa, eu sou um dos diretores da AMA ABC, que é iniciando, né? E sabe por que eu ouvi falar? Porque ontem, Rita,
eu fui pegar veio uma moça com o pai dela. O pai dela foi ex-dirigente do sindicato de Santo André, lá, né? E ele foi porque nós estamos ouvindo um processo e ele já não tem tanta mobilidade assim, né? Então, ela veio lá. Aí, ela falou a seguinte coisa. Eu lembro muito bem. Aí ele ficou contando, né? Aí ela falou, eu lembro muito bem, eu tinha 12 anos. Agora está com os 40, eu acho. Sim. Eu tinha 12 anos. Quando a polícia chegou lá em casa, procurou meu pai. Meu pai fugiu, foi para a igreja lá de Santo André, na matriz de Santo André, que o Dom Cláudio era muito bom, um bispo. Cláudio Umes. Nossa, Dom Cláudio Umes, né? Aquele cara ajudou muita gente, né? E a polícia, nós tivemos que sair de casa porque a polícia ia todo dia na nossa casa. Ficamos na casa da minha tia, no interior, certo? Durante 2 meses, sem poder voltar, ela falou. Só por causa disso que eu vi, no depoimento que o pessoal falou, mas a menina falou isso para mim ontem, por isso que eu tive que, não pude deixar de falar. Claro.